Só falta conectar isso aqui, consegue colocar aí? Muito bom dia a todos. Chegou o grande dia aí, né? Laravel Conf. Queria agradecer aí aos organizadores por terem me convidado. E... Opa. Só ver se está tudo certinho aqui, peraí. Opa, dei um spoiler ali de quem eu sou. Então, muito bem-vindos novamente, né? É um prazer estar falando com essa galera, essa comunidade de desenvolvedores que são vocês aí. E eu vou falar um pouquinho aqui, é uma palestra bem simples, tá? Não tem nada muito complexo, eu vou falar um pouquinho de teoria, depois a gente vai falar um pouquinho da prática também. Vocês estão conseguindo escutar direito aí, lá no fundo? Tá tudo certinho? Beleza, então. Então, assim, eu não sei qual é o nível de todo mundo aqui, com certeza tem pessoas que não conhecem muito, tem pessoas que já conhecem muito, tem pessoas que trabalham com Laravel, tem pessoas que não trabalham com Laravel. Eu vou falar de pacotes, não só para o Laravel, tá? Mas depois eu vou enfatizar no framework. Então, espero que vocês curtam aí bastante e espero passar direitinho tudo sobre pacotes para vocês. Então, vamos lá. Meu nome é Isaac de Souza Barbosa, né? Aqui tem alguns dados que vocês podem usar para entrar em contato comigo depois. Facebook, Twitter. Comecei a usar Twitter até há pouco tempo, então não tem muita coisa lá, mas se vocês me marcarem alguma coisa, quiser fazer alguma pergunta por lá também, eu estou à disposição, tá? Estou começando a usar bastante agora. Tem meu e-mail aqui, esse é meu e-mail principal. Então, eu estou direto nele, mandou e-mail, chegou no celular, na hora eu vejo, tá? Então, se tiver alguma dúvida, quiser se aprofundar depois sobre pacotes também, é um assunto que não tem muito material na internet, tá? Quando tem, está em outro idioma, nem todo mundo fala outro idioma, então, foi um dos principais fatores para eu escolher falar sobre o PagSeguro aqui e falar sobre pacotes. Como o Matheus estava falando, eu sou um dos mantenedores do PagSeguro. Eu tive um convite por parte do Michael Douglas, que deve estar por aqui. Alguns conhecem ele aí. E ele estava fazendo o PagSeguro por algumas questões sobre a biblioteca principal, que estava para 5.3, e não tinha sequer namespace. Ele falou, vou fazer um pacote mais moderno aí. Colocou no GitHub, né, um protótipo, e aí ele me chamou, trabalhava com ele, me chamou para dar uma força. Aí eu gostei da ideia, o PagSeguro é um meio de pagamento, um gateway de pagamento que eu já trabalhava há um tempo, desde a época que você tinha que integrar com um hidden de formulário, né, então peguei bem no comecinho, já conhecia um pouco das mudanças que ele teve, e aí o Michael estava focando muito no Laravel, então ele já decidiu fazer a integração dedicada ao Laravel, né? Aí quando eu entrei, eu falei, não, vamos focar nisso daí, entregar uma versão estável, pessoal, e ver o que dá para a gente fazer, integrar ele com o Laravel usando pacotes, né? E foi aí que eu comecei a aprofundar mais em pacotes, e com essa experiência que eu tive, eu tirei vários proveitos de algumas coisas que eu vou tentar passar para vocês aqui, tá? Então, vamos lá. Okay. O que são pacotes, primeiramente, né? Muitos aprendem a desenvolver naquele estilo, criar uma pastinha, né? Pensa se vai usar um framework ou não, muitos aprendem a desenvolver sem framework primeiro, então já sai ali com index PHP, cria a pastinha dos assets, né? JS, CSS, imagem, e vai criando ali uma aplicação numa única pastinha, mas uma aplicação completa, né? Então o cara versiona, nem todos versionam, e aí você vai construindo um monstrinho ali, né? Aquela sua aplicaçãozinha, né, marota do zero, fala, nossa, vou
vou arrebentar a primeira aplicação do zero, quer saber? Vou criar meu próprio framework, inclusive. Vou desenvolver aqui o Isaac Framework, né? E aí, essa aplicação vai desenrolando e vira aquele monolito, né? Vira aquele monstro que vai crescendo aos poucos e uma hora toma uma forma que é difícil já de entender o que é aquilo, o que tem ali. Às vezes tem pastas que se repetem em N lugares. Toda aplicação grande, todo monstro, eles começam assim, pequenininho, inocentes. Ah, mas é só, esse cliente aqui, se ele quiser depois alguma coisa, a gente vai escalando, coloca memória, coloca, né? Coloca na Amazon lá, ele paga a conta lá, né? Vamos meter no código aqui dentro. E, assim, eu já conversei, já várias rodinhas de amigos, tem pessoas que têm a oportunidade de começar bem, né? Um sistema, mas acaba não pensando numa arquitetura, não pensa no sistema em si, só sai codificando. E você tem N formas de estruturar a sua aplicação, principalmente quando você tem a oportunidade de começar do zero. E uma das formas que eu achei bem interessantes, e que tem crescido cada vez mais, tem dado muito resultado, é distribuir a sua aplicação em pacotes. Quem aqui não queria... A primeira coisa que pensa quando vai criar uma aplicação, que é, preciso fazer um CRUD lá, já vai pensar o quê? Em MVC. Primeira coisa que muitos pensam, pode ser, não, eu não, mas, certeza, muitos pensam, vou começar colocando controller, model, colocar view aqui dentro, né? E, por instinto, às vezes por pressa, não tem tempo. E você pode fazer tudo isso, né? Só que não num diretório específico, você pode separar isso em N partes. E aí o que acontece? Tem uma perguntinha básica, assim, que algumas pessoas me fizeram, então decidi colocar aqui, mas nem parece sobre pacote. Deixa eu só colocar aqui antes uma citação que eu peguei na Oracle. O pacote é um conjunto de arquivos e diretórios necessários para um produto de software. Ou seja, você tem o software, você tem o seu sistema, mas ele pode ser formado por N outros pacotinhos, né? N partes do sistema, em vez de você criar uma pasta módulos e colocar tudo lá dentro, você sequer precisa ter uma pasta módulos. Você pode ter N pastas nos seus sistemas que compõem a aplicação como um todo. Ou seja, você tem ali, preciso gerar boleto para o cara. Você pode ter numa pastinha específica um sistema de cobrança, né? Você pode ter uma outra pastinha, um sistema de atendimento ao cliente, em outra pastinha, um sistema de captação de cliente, né? Então, você tem sempre formas de não deixar uma mesma coisa no mesmo lugar. Esse é o principal fator, né, que caracteriza aí os pacotes. Então, quando eu falo de pacotes, resumindo, tá, não fazer toda a aplicação numa única pasta, num único lugar. Tá? Às vezes é legal, você consegue versionar toda a aplicação, todo o teste da aplicação está ali, todos os seus testes de integração estão ali, precisar subir em algum lugar, com deploy ou sem deploy, você tem, sei lá, nem que seja por FTP, coisa que já muitos não usam, mas tem bastante gente que acessa, que prefere, né, transferir por esse modo. O cara pega, seleciona tudo para o outro lado. E, né, acaba sendo uma forma, às vezes, rápida de fazer a coisa, porque a pessoa tem habilidade nisso. Então, do que a gente está falando exatamente? Essa perguntinha aqui. Pacote pode ser considerado como uma metodologia de desenvolvimento? Se eu fizer em pacote, eu já estou resolvendo problemas, estou desenvolvendo rápido, eu vou ter, não sei, uma produtividade maior, alguma coisa desse tipo? Não. O pacote, quando você começa a pensar em pacotes, você está pensando na arquitetura da sua aplicação. Você está pensando em como você vai fazer
para que aquilo ali seja escalável no futuro, seja compreensível, né? Então, quando você se depara com uma pasta app já na raiz, você sabe que pode ter N coisas ali dentro, N coisas, né? E quanto mais você navega, mais você vê que você não conhece nada da aplicação ali. Tem absurdo, né? E quando você arquiteta direitinho, se você vê uma pastinha lá chamada chat, você sabe que ali dentro não tem boleto, né? Você sabe que ali dentro você espera o quê? Você espera uma comunicação com algum servidor, né? Então você espera resposta, você espera, sei lá, socket, você espera tudo menos coisas de cobrança, né? Então, muitas vezes quando você determina um nomezinho para a sua aplicação, para o seu componente ali, nem que ele pequeno ou grande, ele faz toda a diferença na forma da pessoa entender aquilo, né? Então, ali, como eu estava explicando sobre pacotes, é bastante focado em divisão da aplicação, tá bom? E aí surge também uma comparação, falar, nossa, Isaac, você está falando sobre divisão, você está falando, o que você está falando tem a ver com microserviços, né? Vocês já ouviram falar sobre microserviços? Quem já? Tem uma galerinha boa aí já, né? Pacotes, né? Antes que eu continue, alguém aqui já usa, não, usar provavelmente usa, mas alguém aqui já criou o pacote? Tem uma galera legal também, bacana. Então, o que acontece? O que difere, ou se é igual, né, um pacote de um microserviço? Quando você fala microserviço, você está falando não exatamente num pacotinho, um pedaço de código, um montinho de código numa pasta específica. Você está falando de ele funcionar por conta própria. Então, geralmente, o microserviço, ele já é feito pensado quase sempre como uma única responsabilidade. Então, se é um microserviço que vai se conectar com a base, ou o foco dele é persistir dados. Então, você sabe que ele vai ter código ali do Doctrine lá dentro, vai ter do seu outro framework favorito, mas o objetivo dele é único, é receber dados por, seja HTTP, que geralmente é usado em microserviço, tá? Muitas vezes, e fazer essa gravação de dados. Só que pacotes podem ser usados não só para microserviços, claro, mas para N tipos de aplicação, né? E quando você fala sobre microserviço, é um conceito que é semelhante, mas é mais no conceito funcional. Como eu posso escalar minha aplicação com microserviço? Você vai colocar o banco no serviço, no servidor, você vai colocar seu servidor web no outro serviço, né? E se por acaso sua consulta de banco, você tem, sei lá, N coisas que estão ocupando o banco, já está crítico, né? Já está sendo muito, está tendo uma demanda muito alta, está onerando o servidor já. Então você pode fazer o quê? Você pega aquele serviço, né? Ele provavelmente está numa VM lá na Amazon, um Docker, alguma coisa, e você cria mais instâncias dele, mas só dele. Então, se você aumentar o seu serviço de banco de dados, que consome banco de dados, o seu serviço web lá está de boa, ele está com cache, de repente. Às vezes o serviço web está lá embaixo, o banco está dando até aqueles erros de conexão, muitas vezes. De tanta consulta que o pessoal faz que, às vezes, deveria ser simples, mas acaba congestionando muito o serviço. Então, quando tem essa diferença básica. O objetivo de um microserviço, muitas vezes, é funcionar sozinho. Tá? Eu vou voltar depois num ponto parecido, porque lá na frente tem alguns outros tópicos semelhantes, e aí eu continuo complementando esse ponto. Aí uma perguntinha aqui, tem que usar HTTP e REST para usar pacote? Vou criar um pacotinho e já vou fazer uma API, então, nesse pacote, porque eu tenho outro cara lá que depende desse. Então, outro cara não vai poder funcionar sozinho. Vou criar um pacote HTTP para REST, e aí eu vou encapsulando um dentro do outro. Um precisa do outro, e aí você vai gerando um acoplamento, uma dependência muito grande. Não,
para você usar pacote, você não precisa pensar como um serviço funcionando sozinho, como um microserviço. Tá? Você pode criar pacote simplesmente sendo uma biblioteca que tem uma ou N classes. Tá? Um pacote não exige que você tenha que inventar uma forma de se comunicar com ele. Ele é simples e claro. Ele é uma biblioteca. Sabe aquelas bibliotecas que você fazia download zip lá no PHP Classes da vida? É aquilo. É uma forma só de organizar, de estruturar. Tá bom? Então você não precisa necessariamente usar HTTP e REST porque você tem acesso ao pacote. Tá? A ideia é essa, você ter acesso a essa biblioteca sempre. Eu posso usar outras arquiteturas junto? Eu gosto de usar DDD. Posso usar DDD com pacote? Pode, nada impede. Tá? O pacote é uma forma, como eu disse, de você estruturar a sua aplicação. Você pode usar DDD, você pode usar MVC também, você pode colocar controller lá dentro. É claro que, se você colocar um controller lá dentro, muitas vezes você vai dedicar ele a um framework específico, né? Porque ou ele vai estar estendendo uma classe abstrata de um controller, do Symfony, do Laravel, né, do Zend, ou você está com sua própria estrutura MVC, né? Então, quando você vai colocar a MVC lá dentro, você tem que pensar um pouco, mas você pode. Eu posso colocar um código estruturado dentro do pacote? Tem um arquivo lá, sei lá, doar.php. Posso colocar? Pode, nada impede. Tá? Então, continuando aqui, essa pergunta respondida. Características e objetivos de pacote. Tá? Uma das características, tá, para você focar em pacote, é ele ter alta coesão. É você entender o que está naquele pacote, o que aquele código faz. Tá? Olhou o código, bateu, opa, esse aqui escreve na tela. Esse aqui conecta no banco. Né? Você sabe, você está olhando, você sabe. Então, alta coesão, você tem uma das características boas também é o baixo acoplamento. É bom também sempre focar em usar interface, né? Então, tente não fazer com que um pacote dependa do outro, senão você só está distribuindo a sua aplicação, você tá tendo uma boa ideia, né, de distribuição, mas você está fazendo errado. Então, não faça um pacote depender do outro, crie interfaces, implemente as interfaces, tá? Até para você dar oportunidade para outras pessoas usarem aquele seu pacote, aquela sua ideia, aquele seu código, sem depender de baixar outra biblioteca que você fez. Tá? Então, ter um baixo acoplamento é bem importante quando você vai criar um pacote, principalmente quando esse pacote é público. Tá? Aí aqui, um pacote tem que ser autônomo, tem que funcionar sozinho? Não necessariamente, às vezes ele é uma biblioteca que complementa outra coisa. Tá? Ele não precisa rodar, o pacote não precisa rodar sozinho em um servidor próprio. Tá? Já está caracterizando microserviço de novo. Tá? Então, não precisa. Ele tem que ser independente? Bom, se você se você for falar que ele não pode depender muito de outro pacote, sim, ele tem que ser independente. Mas se for dependente de servidor de novo, vão voltando, tem que colocar no servidor sozinho, tem que funcionar sozinho? Não. Tá? Então, as maiores características que diferem um microserviço de um pacote ambos têm alta coesão e baixo acoplamento, de preferência, tá? Bem forte. E não precisam ser, pacotes não precisam ser autônomos ou independentes. Eles precisam ser uma biblioteca, tá? Para você poder usar. Principais objetivos: oferecer opções para a galera. Então, vocês usam Composer aqui? Quem usa Composer? Gostei de ver, a maioria. Tá? Então, é muito importante. Muitas vezes você vai procurar alguma coisa, ver se tem pronta na internet. Você vai procurar no Google direto, muitas vezes no GitHub já, né? Tem alguma coisa que eu já posso usar? Aí, achei uma coisa legal, está documentadinho, já coloca lá require, né, no Composer JSON. Quero usar isso, ele baixa para você, você usa. Aquilo ali é um pacote que alguém fez. Né? É um conjuntinho de biblioteca legal, alguém fez, disponibilizou, está lá para você usar. Olha aí. Então, oferecer opções para a galera. Quero mandar e-mail, PHP mailer, sei o quê, Zend-mail, e aí vai. Complementar funcionalidades.
Então, às vezes você já tem uma funcionalidade no sistema, mas tem um pacote que faz com que essa funcionalidade fique ainda melhor. Então, você tem lá, você já está usando a autenticação, por exemplo. Aí tem um pacote que faz essa mesma autenticação, só que com o Facebook. Aí você baixa lá, pá, coloca o adaptador, né? Você vê na documentação como usar, e está lá. E já tinha autenticação, agora eu tenho autenticação mais autenticação com o Facebook, estou complementando. Tá? Então, você pode estender a aplicação também. Então, a aplicação ela já funciona lá bonitinha, você quer criar um pacote que faça algo diferente. Ah, já tem tudo, só falta nota fiscal. E agora? Tem pacote de nota fiscal? Opa, achei um pacote de nota fiscal. Você vai estender a sua aplicação e você, dependendo como é esse pacote, se for, por exemplo, num padrão de um framework, ele já vai entrar funcionando, colocou, já entra funcionando, porque ele já tem rotas, ele já tem views, ele vai conseguir já se comunicar de vez com a sua aplicação, porque ele é um pacote de extensão de um framework, por exemplo. Tá bom? Tipos de pacote, rapidinho, passando aqui. Os pacotes agnósticos são pacotes que não são para um framework específico. Então, quando você cria um pacote agnóstico, o objetivo dele é funcionar de forma independente. Ou seja, eu não preciso colocar ele dentro do framework para usar. Tá? Isso foi uma das coisas que o Laravel PagSeguro passou a ter depois das primeiras versões protótipos, que era só para o Laravel. E depois, inclusive os eventos da biblioteca não são no PagSeguro, não são no Laravel. Os exemplos são fora, em PHPs bem comuns, assim, bem estruturadinho, só para entender qual é a árvore de informações que você tem que passar, e ele executa tudo. E você tem os pacotes específicos para determinado framework. Ou seja, digamos que o pacote do Laravel PagSeguro fosse realmente só para o Laravel. Então você tem um pacote ali que funciona no Laravel, especial 5.2, 5.3 e tal, mas você não vai conseguir usar aquilo no Zend, você não vai conseguir usar aquilo no Symfony. É para o Laravel, é específico, é para o framework. Tá? Então você tem que pensar, quando você for criar alguma coisa, se você tiver alguma coisa para disponibilizar, já tem que pensar nisso. Por que usar pacotes? Isso aqui é bem óbvio, né? Aproveitamento de código. Muitas vezes as pessoas acham que aproveitar código é fazer o quê? Bom, acabei esse cliente aqui e tem um cliente igualzinho do outro lado ali. Puxa vida, vou fazer o seguinte. Tem uma classe de autenticação aqui, um módulo de cadastro de cliente. Copiar aqui e vou colar do outro lado. Né? Igual. Aí, aproveitou o código? De certa forma, aproveitou, né? Tecnicamente ali, falando. Agora, no cliente A, você descobriu um bug. Fala, isso aqui vai dar problema. Aí você, mas e agora? Eu tenho já 10 clientes com esse pacote aqui. Já está na produção, já. Se alguém reclamar, eu altero. Entendeu? Se tivesse num pacote versionado, GitHub, Bitbucket, você corrigiu o bug, e a única coisa que você ia precisar fazer nos seus clientes, você pedir, atualiza aí para um release específico. Às vezes nem precisa. Da forma que você coloca no Composer, o cara, a próxima vez que subir a máquina dele, vai atualizar sozinho. Composer require versão 5.3. Se você colocar 5.3.1, você vai ficar preso naquele pacote para sempre. 5.3 asterisco, ou seja, 5.3, qualquer coisa que o cara lançar ali, já vai entrar corrigindo. Né? Qualquer coisa de atualização de segurança, já vai entrar. Então, isso é realmente aproveitar código. Né? É pensar em pacotes de forma inteligente, pacotes que você realmente possa aproveitar em N aplicações. Você tem a comunidade que pode te ajudar. Às vezes você vai criar um pacote, tem N bugs lá, a comunidade tem N ideias para colocar, entendeu? Então você abre ali, a comunidade começa a fazer pull request lá no Git para você, e, gostei do seu pacote, mas tem uma coisa aqui que está errada, tal, segue aqui, já está passando no teste. Perfeito. Se quiserem fazer, inclusive, merge request lá para o PagSeguro, pode fazer, pull request, faz passar no teste bonitinho, tá? A gente analisa e mergeia. O pacote está aí para isso. Tá? Familiaridade. Né? Vocês estão habituados já a trabalhar com pacote, só que não sabem disso. Né?
Muitos não sabem, porque assim, você pensa já em criar módulo, você pensa em separar seus métodos nas classes direitinho, né? Você sempre pensa em individualizar alguma coisa, uma classe, um método, alguma coisa, né? O PHP mesmo, já pensou se você fosse usar PHP, se tivesse que baixar tudo e usar tudo? Instalou o PHP, opa, quebrou aqui que eu não consigo usar Oracle. Já pensou? Pô, e agora tem que instalar o negócio do Oracle, senão o PHP não vai funcionar. Não, se quiser usar a versão do Oracle, a extensão do Oracle, você descomenta a linha lá no PHP-INI, né? Ah, agora você pode usar Oracle. Ah, quero usar MySQL, você vai lá, descomenta. São pacotinhos, extensões do PHP. Então, ó, você está querendo desde que você começou a programar, que você vai usando pacotes, né? Extensões que sejam. Browser mesmo, se browser viesse com todas as extensões possíveis, já era, abriu o Chrome e caiu a máquina. Na hora. Entendeu? Então, você precisa editar HTML, vai lá e coloca. Né? Modularidade, eu acho que isso eu não preciso comentar muito, já falei bastante já. Né? Manutenabilidade. Ou seja, deixar fácil você dar manutenção naquele código. Né? Aquele negócio que eu falei, alta coesão, né? Se bater o olho, ver o que é, entender, saber que se você mudar aquilo ali, você não vai quebrar o sistema inteiro. Entendeu? Então, é bom também, está um pacotinho lá. Ele tem os testes próprios dele, ó. Inclusive, o próximo ponto aqui, ó. Você que, não dá para colocar teste unitário na minha aplicação, não tem como. Tem como? Claro que tem. Tudo tem um começo. Claro que você não vai refazer a aplicação, fazer teste para ela inteira. Né? Mas se você quiser, tem um módulo novo, isso é novo no meu sistema, vou ter que desenvolver. Eu não vou ficar alterando o arquivo, vou ter que desenvolver. Já desenvolve num pacote. Não usa Composer? Coloca o Composer lá, não tem problema. Sua aplicação não vai quebrar. Coloca, baixa o seu pacote. O pacote já está lá os testes dele vão estar no pacote. Não criou teste para a aplicação toda, mas o pacote você sabe que vai estar funcionando. E se alguém alterar alguma coisa no pacote, você roda os testes, quebrou, você já está sabendo. Então é uma boa forma de começar a implantar testes também. Criar pacote, foca no pacote ali, o sistema pode estar zoado. Meu pacote aqui que eu acabei de... Entrei na empresa, já fiz aqui, esse está certinho. Já começa assim. Um dia, você vai deixar todo o sistema em pacotes já. Cada um com seus testes, teste de integração, teste unitário. Isso é depois. Então é uma ótima forma de começar. Vocês estão entendendo tudo que eu estou falando, pessoal? Que às vezes eu estou falando muito rápido. Tá ok? Tá certinho? Beleza. Cuidados... só um ou outro levantou assim, mas tá certo, né? Estão entendendo, né? Beleza, isso é importante, senão a mensagem não é passada. Vamos lá, cuidados ao criar e usar pacotes. Tem que ter cuidado quando você decidiu que sua aplicação vai ser toda em pacotes. Tem que tomar cuidado quando você vai subir alguma coisa, porque como está em pacote, o seu deploy não é um só. Tá? Você pode esquecer de subir um pacote específico. E agora todas as novas versões dos seus outros pacotes estão na produção, né? Só que você esqueceu de fazer de um. E era importante ter subido esse pacote, porque os outros estão falando, eu quero aquele pacote versão X, que não está lá. Tá? Então, é bom você prestar atenção se seu deploy, seu Jenkins lá, o PHP Continuous Integration, se está tudo configurado certinho para você não esquecer daquele cara. Né? Às vezes um cara novo, você não adaptou seu script. Compatibilidade. Você deixou lá, não façam isso, galera. Criou o Composer, quero biblioteca X. Nome da biblioteca, asterisco. Não faz isso. Porque o cara vai lançar um release novo, quando sua máquina subir, se tiver uma coisa automática, vai subir baixando o novo release. E aí sua aplicação vai quebrar inteira. Porque o release é novo, é release novo. Tá? Release muitas vezes, em princípio você não vai ver, mas daqui a pouco o cara deixou de dar suporte no método. Esse método está depreciado, Tirei porque já faz 5 versões que eu estou falando que está depreciado. Já tiveram tempo bastante para corrigir, para usar outra coisa. Vai quebrar e o cliente vai te ligar lá. Aí você vai falar, não mexi em nada. Contratos e os facetes, né?
É bom você, como eu falei, dar uma atenção a isso, porque se você não facilitar, quando você vai criar um pacote público, se você não facilitar para o pessoal, eles não vão saber usar, está na documentação, mas está difícil. Então, cria uns facilitadores, cria contrato para eles poderem fazer a versão deles. Cria uma biblioteca que super grava no banco aqui, ó, por gravação, tudo certinho. Aí o cara usa lá um banco de dados que você nunca viu na vida, cara. Você não... Aí, mano, como é que eu vou agora colocar esse banco aqui? Não dá para usar, porque o cara não colocou contrato. Entendeu? Eu podia implementar essa interface, não vou conseguir. Aí o cara vai procurar outro pacote. Né? Então, quando você for pensar em pacotes para a comunidade, pensa bastante em contratos, tá? Usar interface. Faça isso, facilitar a vida do pessoal. Precisa enviar e-mail, nossa, tem que configurar, não sei o quê, mas não sei o quê. Aí colocar, injetando um dentro do outro, e aí sim você vai ter um objeto final para chamar aquele método mágico que vai fazer a coisa acontecer. Se você está prevendo que sempre o cara vai ter que fazer isso, já cria um facilitador, passa aí, e-mail e o nome do cara e envio para você. Já faço toda a injeção que precisa e envio. Entendeu? Cria facilitador, pessoal. Cuidado com os dados quando você vai criar pacote para o público. Cria um pacote que integra com a Amazon, tá aqui. Aí você vai lá e sobe no Git o seu usuário e senha da Amazon, chave, tudo. Entendeu? Aí o cara baixa lá, já sai usando a sua conta. Quando você vai ver, chega uma conta de 900 mil reais na sua casa. Lá. Entendeu? Então, cuidado. Visibilidade. Então, cuidado com isso. Esse pacote, situação contrária. O pacote é para a empresa. É dado sigiloso no pacote. Aí você vai lá, sobe no GitHub e, opa, está usando. De repente, tem outra pessoa usando também, cara, e já sabe como o seu sistema funciona de ponta cabeça, assim. Aí, não, o concorrente lançou ontem, como que o cara já tem isso, meu? Não é possível, eu levei 1 ano para fazer, o cara já tem. Então, cuidado, onde você publica seu pacote, se ele for privado. Deixa isso lá no Bitbucket, lá no seu repositório privado, pensa bem nisso, tá? Então, tem um pacote para o público também, você tem que dar mais atenção. Tem nego que gosta de construir classe, passando cada elemento lá no construct mesmo, o nome, o ID, o valor. Tem gente que gosta de construir com array lá, passa um array com tudo que precisa. Então, você tem que pensar em tudo isso. Como você vai deixar o cara acessar suas coisas? Pensa nisso também. Deixa eu ver só quanto tempo eu tenho aqui, rapidinho. Achei que ia ser... Já tem 33 já, tenho mais 7 minutinhos, rapidinho. Para depois deixar vocês fazerem alguma pergunta, né? Tá. Então, vamos lá, vou tentar dar uma agilizadinha aqui. Como o Laravel usa pacotes? Primeiro, o Laravel tem um gerenciador de serviços, né? Ele parece que não, mas ele tem uma injeção de dependência bem forte. Você vê ele fazendo tudo com estático lá, né? Nossa, você é louco. Quando eu baixei o Laravel a primeira vez que eu vi, eu falei, nossa, você é louco, o cara faz tudo com estático aqui, meu. Não tem como, né? Aí depois eu fui conhecer como ele faz. Você abrindo a biblioteca e tentando ver o que ele faz para resolver aquilo, é uma questão muito interessante. E lá no config app, você já vê o que ele vai pedindo para você. Né? Assim, ele tem ali, Laravel Framework Service Provider, ou seja, não mexa aqui, cara, o framework precisa disso para poder funcionar, entendeu? Você quer usar seu serviço, coloca no final do array, beleza? Então, tá lá. Então, a gente vai falar de Service Provider daqui a pouquinho. Como criar pacotes para o Laravel? Primeiramente, tenha o código, né? Não saia criando pacote para depois pensar no que você vai fazer com ele. Primeiro, cria a parte mesmo, na pasta apartada lá, está funcionando? Está funcionando o seu código? Tá. Agora vamos criar um pacote e colocar ele dentro. Simples assim, tá? Não precisa criar o pacote primeiro, ver se está funcionando, se está integrando, para depois pensar no código. Vamos lá, onde está a documentação do Laravel sobre pacote? Está ali, ó, um link bem simples, bem fácil de... Dá até para decorar esse negócio. Aí você vai ver lá no final, a última coisa que tem no menu, aqui, ó, é pacote, tá? Tá tudo em inglês lá, então alguns têm dificuldade um pouquinho, né? Vai se deparar com essa página aqui. São coisas assim, são bem simples mesmo pacotes, tá? Então, como criar pacote para o Laravel, eu tenho aqui os menus. Você dando uma navegada nessa página, posso falar para você assim que você fazendo os exemplos, como está no exemplo lá, você vai conseguir fazer fácil, não tem dificuldade. Vamos lá, como criar pacote,
Service Provider. O principal componente do seu pacote, o que seu pacote tem que ter, é uma classe que implemente essa interface, tá? Que é ela que vai fazer o Laravel entender e saber usar, fazer com que o usuário consiga usar o seu pacote. Então, você estendendo esse cara, você vai ter um método que você vai ter que implementar, chamado register. O que é esse método? É onde você vai dizer, ó, essa minha classe, que o cara, quando tentar criar lá o app make, qualquer coisa lá que você vai determinar, tipo, app make pagamento. É essa minha classe que você tem que dar para ele. No caso do Laravel PagSeguro, é um facade que o cara tem acesso a N coisas. Então, quando o cara fala, eu quero PagSeguro, é esse método que vai dizer qual é a classe que ele vai precisar ter. E tem o boot depois. O boot, ele é executado numa segunda passagem pelos service providers. A primeira passagem é para registrar todo mundo. Depois que ele registra todo mundo, aí você entra no boot e você vai falar, ó, eu preciso que a view seja alterada para isso, preciso registrar o config X, porque a aplicação já está meio que de pé. Então o Laravel já está funcionando. Sabe aquele barra view, barra input, barra... um monte de coisa que o Laravel tem? Então, já vai estar tudo funcionando e é nesse método que você vai ter acesso. Tá? É esse método que você fala, no meu pacote tem o config X, no meu pacote tem a rota Y, tá? No meu pacote tem, JS, CSS, HTML, é aqui que você, tradução, tem, tá tudo aqui, no método boot. E aqui, se tiver um tempo ainda, eu ia criar um pacotinho bem simples. Será que tem um tempo, pessoal? Aí tem. Um pacotinho, ó, vê na prática aqui, o pessoal gosta de ver o programador se lascando aqui na frente, com erro na tela. Né? Então, eu vou tentar criar um pacote ali, bem maroto mesmo. Deixa eu fechar esse negócio aqui. Aí sim, hein, Matheus. Opa. Pessoal, eu odeio teclado de notebook. Então, se eu arrastar alguma coisa, mudar tudo aqui, eu não tô... eu gosto de desktop, cara, desktop. Tem gente que adora notebook, mas eu não gosto não. Mas vamos lá. Então, vamos lá. Eu tenho uma aplicação aqui, ó, Laravel 5.3, zerada, tá? Não vou falar que está zerada totalmente, porque o que acontece? Se eu acessar aqui, você vai ver que já... Opa! Muda aí atrás o... Deixa eu fechar o PowerPoint aqui. Já começou bem, né? Já... Olha lá, ó, o jeito que o povo gosta, é assim. Peraí. Ó, só fazer uma pergunta aqui. Alguém tem alguma pergunta? Ou quer esperar? Aí tem bastante pergunta. Você quer responder agora ou quer responder depois? Pode responder depois? Tá, então vocês seguram aí, porque às vezes a pergunta, às vezes se responde aqui no live code ou não. Apesar que não, já tá dando pau ali o bagulho. Não, tá dando pau aqui porque eu tirei a rota primária aqui, o barra welcome lá da vida, tá? Então, esse aqui é proposital. Então vamos lá. Vou criar um pacote aqui, uma pastinha mesmo, bem aqui na raiz mesmo, tá? Você vê que você pode colocar em qualquer lugar. Depois não dá pra ver nada aí, né? Vamos ver como configurar esse negócio. Não pensei nisso. Settings. Dá pra ver? Dá pra ver mesmo? Ah, então beleza. Valeu. Tá, então vamos lá, continuar então. Vou criar uma pastinha aqui. Você pode colocar em qualquer lugar o seu pacote, depois você pensa num lugar melhor para colocar aqui, up text. Essa minha aplicaçãozinha vai deixar qualquer texto em maiúsculo. Pronto, simples assim. É esse o serviço dela, tá? Deixar coisas em maiúsculo. E aí você vai colocar o que aqui dentro? Primeiro, up text.php. Primeiro, você vai deixar o seu código funcionando. Você vai criar lá o seu código, lembra? Falei? Tem que deixar o código primeiro. Então, namespace, calma. Namespace. Outro mais. Peraí. Calma aí que não vai aumentar. Tem mouse aqui, não sei. Como que aumenta esse bagulho aqui? Acho que é aqui, velho. Settings. Map, appearance.
Editor? Tem isso aqui também, né? Deixa eu ver aqui. E agora fudeu. Ah, aí sim, hein? Ficou melhor? Ficou melhor? The Gumps Mode. Namespace, up text, pass, up. Peraí, rapidinho. Function. Turn. Olha aí, simplesinho, né? Isso aqui já é suficiente para deixar o texto que passar ali em maiúsculo. Então vamos continuar. Ó, já tem minha classe funcionando. Aqui tem dúvida que isso funciona? Não, né? Tá bem simples. Então vamos continuando. Pode confiar, pode confiar. Agora deixa eu voltar dessa view aqui. Como que tira? Ctrl ESC. Ah, é verdade, ó. Não resolveu muito não. Peraí. Vamos lá. Agora eu vou criar aqui. Opa, não é diretório não. Eu vou criar meu service provider já. Então, novo. Opa, não. Novo arquivo, tá? Bem simples mesmo. Então, up text service provider. Ponto PHP. Sim, vou colocar aqui. PHP. Live code é assim, momentos de muita atenção, muita emoção. Tá? Namespace. Up text. Class up text. Service provider. Se eu errar alguma coisa aí, alguém já me avisa já, hein? Porque às vezes é Illuminate, support, lembra lá a interfacezinha? Support, opa. Support. Service. Eita, trades. Não, ei, caramba. É verdade. Service. Ah, não deu certo isso aqui. Quando é assim, você faz o quê? Vem um que tem aqui. Laravel. Não, aí tá. Contra espaço, não. Service. Eliminate super. Aqui está. Eita. Muito bem. Pronto. Beleza. Vamos colocar aqui o que ele precisa. Implementos. Eu vou aumentar de novo a tela daqui a pouquinho, tá? Aqui não tem nada. Public function root. Aqui está boot register. Vocês conseguem ver daí? Boot? Não, né? Não consegue. Vou colocar no Presentation Mode, mas antes eu já vou adiantar uma coisa aqui. Ah, não tem rede. Okay. Não tem problema. O register ele já recebe o app. Se não me engano aqui. Desse app, acho que diz app já tem também. Diz app. Singleton. Aqui no disapp singleton você fala o que você precisa dar bind em alguma string específica que o usuário vai tentar chamar. Tipo, ele vai tentar chamar up. E aí você vai dar o seu serviço para ele. Então, se ele chamar up, eu vou... Opa.
colocar aqui, ó, return new up text. Vou dar essa classe para ele aqui, tá? Esse vai quebrar mesmo, hein? E aqui no boot, depois eu vou chegar nesse ponto. Só que, vamos fazer o seguinte, vamos colocar uma rota para ele aqui já. Se não tiver muito tempo, eu tenho esse cara aqui pronto, eu vou explicando. Você acha melhor? Eu sou um cara que eu sou precavido e eu já desenvolvi isso antes. Do jeito que eu continuar codificando aqui, vocês vão dormir aí. Então, eu vou fazer o seguinte. Isso aqui. Exemplo. Ó, já está aqui já. Essa pasta aqui. Opa. Eu vou treinar mais live code em casa para fazer mais rápido. Então, enquanto isso, eu vou mostrar para vocês daqui mesmo, beleza? Ó, é a mesma coisa que eu estava fazendo, só que já está pronto. View, Presentation Mode. Olha aqui, ó. É a mesma coisa que eu estava fazendo. Até peço desculpa para vocês aí por não conseguir codar rápido o suficiente, a gente está sem tempo, tá bom? Mas vamos lá. Tem o namespace, estou usando o service provider, estou estendendo ali minha interface. Tem o método, que eu vou descer um pouquinho aqui, o register. Olha lá, ó, singleton, como eu estava falando. Esse cara aqui eu coloquei dois, você pode colocar tanto string como um array. Se o cara chamar up ou upText na aplicação dele, na appmake, eu vou fazer o quê? Eu vou dar uma instância de upText para ele, que foi a minha classe, né? A classe que presta todo o serviço, que faz o texto ficar em maiúsculo. E você tem também um método aqui, ó, o provides, tá? Que você pode dizer também, por aqui, N nomes que ele pode chamar na aplicação dele, que vai chamar a mesma coisa, que vai dar uma instância de upText. Então, aqui no caso, tem o mesmo que lá em cima, mas não tem problema, tá bom? Tanto aqui como lá de cima é respeitado. Então, o Laravel iniciou a aplicação, vai tentar subir, vai registrar os service providers, vai passar nesse service provider e vai colocar, vai registrar esse cara aqui, para quando alguém chamar up ou upText, dar uma instância disso daqui para ele, tá? E depois, numa segunda passagem, ele vai colocar o arquivo de rota, que está nesse mesmo diretório, tá? Então, nesse mesmo diretório que eu criei um routes.php ali para não ficar junto com o da aplicação, tá? O usuário pode criar rotas lá, mas geralmente, quando eu crio pacotes, eu coloco minhas próprias rotas do pacote. Então, coloquei routes ali, só vai colocar se já não está cacheado, porque se já está cacheado, não preciso colocar, tá? Senão ele vai registrar tudo de novo, e aquilo que o Zizako falou sobre, né, você poder colocar o cache para evitar aquele processamento desnecessário, aumentar 100 vezes mais a rapidez, vai para o saco, né? Porque tem que pensar nisso. E depois eu vou falar o quê? Ó, eu vou carregar views do Laravel direto dessa pasta aqui, que está na pasta. Ó, toda vez que eu falar dir ali, muitos já sabem, mas eu estou referindo àquela pasta que eu acabei de criar lá na raiz. Tá? Eu estou criando, essas views não estão dentro do Laravel, estão na minha pasta. Tá? E essas views, se o cara falar uptext.index, ele sabe que é o index.blade.php que está dentro dessa pasta. Tá bom? E depois eu vou falar assim, se o usuário não, né? Se o programador, desenvolvedor, rodar o comando do artisan vendor publish, ele já vai pegar e criar uma cópia dessa pasta, tá vendo que eu estou usando ali em cima? Para dentro da pasta de resources do Laravel. Tá? E aí o usuário pode customizar a view à vontade. Pode colocar lá a cor que ele quiser, tal. A funcionalidade é a mesma. Eu tinha uma view padrão, ele pode usar dele. Tá? Ele pode customizar. Simples assim. Então, voltando aqui de novo do... Opa. Voltando para a minha estrutura, vou abrir arquivo aqui. Ó, eu tenho o meu index.blade.php aqui, como eu falei para vocês. Ó, só tem aqui um H1 e o texto que eu vou passar para view.
Na minha rota eu tenho um get simples, /up, barra o texto que o cara quer em maiúsculo, tá? E ao chamar essa rota, eu vou chamar o quê? Eu vou chamar o meu uptext controller index action. Para não colocar, porque assim, se você colocar aqui uma função anônima, não vai ser possível cachear a sua rota, porque não é possível parsear isso para que o Laravel, né, para que nada entenda. Então, você tem que colocar sempre nesse formato aqui, passar um callback, né, para ele saber que esse controller, ou seja, essa classe, esse método é quem vai resolver essa rota. Aqui não dá para aumentar mesmo. Dá para ver aí, né, /up, /text, nem todos, eu sei que lá no fundo está difícil. E esse daqui é o meu controller que eu criei. Olha lá. Presentation Mode. É bem simples também, tá vendo? Namespace é a mesma coisa, ó. Tá tudo dentro do meu namespace do meu pacote. Mas eu tenho, para ser compatível com o Laravel, com o controller do Laravel, eu preciso estender o app controller base lá dele, né? Então, para eu poder conseguir colocar esse index e conseguir usar todos os recursos do Laravel que ele espera aqui. Então, olha lá, eu vou receber na rota, eu vou passar na rota o texto que eu quero em maiúsculo, ele vai receber, ele vai criar, através do gerenciador de pacotes do Laravel, ele vai falar assim, eu quero quem é responsável pelo serviço up. No caso, lembra que eu coloquei lá no Service Provider? Ó, se alguém chamar up, dá uma instância desse cara. Vai ser nessa hora. Tá? Então, assim, provavelmente, né? Com certeza, up vai ter uma extensão, uma instância de uptext. E aí, eu vou chamar aquele métodozinho que eu criei, convertendo para maiúsculo, e depois eu vou passar para view, mas olha aqui na view, ó, uptext index, né? Ou seja, não é uma view que está lá dentro do Laravel, ele está dentro de algum lugar. Alguém tem que resolver uptext e me dar view index. E passando essa variável que é o meu texto em maiúsculo. Então, já mostrei para vocês o serviço, já mostrei o controller, já mostrei a view, já mostrei a classe que é a uptext. São praticamente os arquivos que eu preciso para fazer esse meu cara funcionar. Vou baixar aqui de novo. Só falta registrar e fazer funcionar. Só falta pouco, galera. Falta pouco. Peraí. Cadê o botãozinho agora? Ctrl U? Ctrl 1. Não, ele não está deixando não. Acho que é só quando não está nesse modo. Alt 1. Opa! Oh, cara, essa dica me salvou agora. Eu tenho que pegar mais intimidade com o PHP Storm aqui. Beleza, Alt 1, ó. Agora dá para ver até o... beleza, tá vendo aqui, né? O serviço, que a gente viu, o controller, o que faz o negócio funcionar, a rota que eu criei, ó, agora dá para ver melhor, /up, /text, e o meu index, Blade, que é um título só, com o texto aumentado. Agora falta o quê? Falta fazer funcionar. Só que é o seguinte, essa pasta uptext, ela não é vista por padrão na aplicação. O cara não vai saber que está lá uma classe, que está N coisas lá. Então você vai fazer o quê? Você vai vir no Composer, na parte de autoload, para quem usa Composer, né? Mas quem usa Laravel tem que usar Composer, não tem opção. E você vai dizer assim, ó, Ctrl D aqui, pá. Opa, falta uma vírgula. Você vai falar, se alguém chamar uma classe upText, você vai procurá-la na pasta. É a partir daqui que esse namespace funciona. Então, chamou o uptext no namespace, vai procurar nessa pasta. Aí, alguém lembra como... deixa eu ver... Não. Alguém sabe o comando do console aqui? Alt F12. Alt 2. Não, Alt 2 não. F12, muito bem. Então, coloque aqui, Composer dump,
Eu atualizei meu Composer, falta rodar. Ordem, generate, não sei o que. Tá lá. Agora, meu Composer está atualizado, o Laravel já consegue achar as classes que estão aqui, tá? Porque senão você vai chegar aqui no... Opa! Você vai chegar aqui no app config, vai colocar e não vai funcionar. Você vai falar, o que eu errei aqui? O nome da classe? Não. Já tem até um aqui, ó, Laravel PagSeguro. Ctrl D. Só um minutinho. Pronto, está registrado aqui o meu serviço. Só falta dar pau aqui. Só um minuto. Aqui vai continuar dando pau porque eu não tenho rota inicial. Coisa. Vamos lá. Barra up, barra, sei lá, qualquer coisa. Opa! Olha aí. Aqui, ó. Vou colocar uma coisa bem aleatória, vocês falam, o cara usou um hack lá que ia acessar essa página e ia dar no resultado que ele queria. Né? Então, tá lá, tá bom? Se você rodar o comando aqui, ó, Composer não, desculpa. PHP, Artisan, Vendor, Publish. Ó, ele copiou o diretório UpTextViews para Resources View Vendor UpText. Então eu vou acessar essa pasta. Eu não quero com H1, eu quero com H6. Então vamos lá, vamos ver. Aí o cara, ó, o seu pacote está com a view dele intacta. O cara não vai commitar e tentar fazer um merge cast para você. Ele pode vir aqui, ó, Resources Views, Vendor, aqui, ó, moveu para cá, tá vendo? Tá aqui, ó, a mesma view que estava lá, e aqui o usuário altera à vontade. H6 aqui. Pronto. Aí o que vai acontecer? Mesma rota funcionando, ó. Tá vendo? Ele deixou de usar a do pacote para usar a do usuário, já que ele optou por ter uma view própria, por personalizar. Então, os pacotes abrem possibilidade para fazer muita coisa. Assim, eu espero que vocês tenham gostado aí da palestra, tá bom? Não deu para fazer todo esse código ao vivo ali, como eu gostaria, mas espero que vocês tenham entendido, tenham curtido bastante. Obrigado aí, tá? Aí sim, aí sim. Bom, quem quer fazer uma? Ó, tem gente querendo fazer. Ó, faz o seguinte, a gente precisa liberar para o almoço, porque né, a gente está por causa do tempo. Vou fazer umas 2 perguntas aqui no máximo, e aí depois vocês procuram ele, que ele vai estar aí o dia inteiro, tá? Vou fazer aqui na frente e depois ali atrás. Ó. Não você de azul, de trás, que ele levantou primeiro. É muito arriscado quando a aplicação depende de muitos pacotes? É muito arriscado, sim. Você precisa sempre ter ele sob controle. Então, você precisa ter, geralmente, uma forma de controlar isso, seja com o Git, seja com uma ferramenta de deploy, mas sempre está, de preferência, versionado no mesmo lugar, não um no GitHub, outro no Bitbucket, a não ser que seja privado, outro público, né? Mas você tem que ter esse controle, sim. E como alguns pacotes, muitas vezes, são de terceiros mesmo, né? Então, quando você opta por ter eles na sua aplicação, você tem que ter cuidado, né? Ver a procedência desse pacote, para que ele não diretamente ou indiretamente altere ou use coisas de outro pacote seu. Por exemplo, quando você usa muito pacote comum na comunidade, esse pacote pode ser atacado, entre aspas, porque alguém encontrou uma vulnerabilidade no pacote e, através dessa vulnerabilidade, ele consegue ter acesso a todas as suas outras coisas. E
e você tem que pensar muito bem. E pacotes, quando se trata de pacote seu próprio, é questão de você ter bem organizado, tá, os pacotes e ter eles no lugar certinho, guardadinho, onde você sabe onde está. Tá? Opa. Você costuma publicar os pacotes? Os três. Os pacotes que você cria, você costuma publicar para todo mundo ver em algum GitHub, alguma coisa? Se sim, qual GitHub que você compartilha? Essa é uma boa, esqueci de colocar lá no meu PowerPoint lá, né? Eu tenho a minha conta do GitHub é IsaacSB, tá? Isaac, vocês viram como escreve lá, qualquer coisa eu passo para vocês, IsaacSB. Se vocês procurarem Laravel PagSeguro, vocês vão me ver lá, vocês vão me achar também. Mas assim, eu sou muito especializado, já fiz muita coisa de extranet. Geralmente eu faço coisas muito privadas mesmo. Então a maioria dos pacotes que eu crio são privados, estão no Bitbucket. O Laravel PagSeguro é o único pacote que eu me dediquei assim, a deixar público, a deixar uma ferramenta legal. Então é o único que vocês vão conseguir achar no meu GitHub mesmo. Tá? Mas depois eu pretendo fazer alguns outros pacotes e colocar também a parte de checkout transparente no PagSeguro, então tem bastante pacote aí por vir, tá bom?